e crescendo com ela, os espinhos fizeram o quê? A sufocaram. Eu vou ser breve esta noite. Nós queremos dizer o seguinte para os irmãos. Nós devemos, colocar aí a introdução para os irmãos acompanharem. Como cristãos, devemos ter todo o cuidado com os espinhos. Eles são tanto internos como também externos. Nós temos espinhos internos e nós temos espinhos externos. Podem vir de dentro de nós, como também do lado de fora. Eu coloquei ali para os irmãos observarem um espinho que sempre atacava o apóstolo São Paulo. Só que esse espinho que o apóstolo São Paulo tinha não vinha do diabo, não vinha do inferno, não vinha de possessão demoníaca, vinha do próprio Deus. Escutem bem isso. O apóstolo São Paulo tinha um espinho, e eu estou falando de um dos homens que escreveu 13 cartas, de um dos homens que tinha autoridade, que fez paralítico andar no nome de Jesus, do homem que mais evangelizou. Estou falando de Paulo. Porém, o próprio Deus sabia quem era Paulo pelo lado de dentro. Nada melhor para o crente do que sempre ele orar e dizer: Senhor, faça a tua vontade em mim. Porque nós não nos conhecemos a nós mesmos. Às vezes, a gente pensa que a gente se conhece, mas só quem nos conhece é o Senhor. Só quem sabe o que somos pelo lado interno é Deus. Eu não conheço nenhum dos senhores, eu não conheço ninguém que está aqui no púlpito. Eu posso conhecer visivelmente, pela amizade, mas eu não conheço na essência nenhum dos obreiros aqui, como também vocês não me conhecem. Às vezes a gente pensa que aquela pessoa é aquela realidade, não é. E também nós temos que ter todo cuidado com espiritualidade demais sem disciplina. A espiritualidade sem disciplina, ela pode levar à libertinagem. Ela pode levar à hipergraça. Ela pode levar o cristão a não viver a vida conforme a palavra de Deus. Vocês já viram aqueles irmãos que são super crentes, que eles são os maiores em profecia, os maiores em oração, os maiores em jejum? Eu sempre tenho medo de homens que usam a internet para dizer o tanto de tempo que ele jejuma. Eu tenho medo de pessoas que usam a internet para dizer o tanto de tempo que ora. Porque o que Jesus ensinou na vida cristã, Mateus 6, é que ele disse que as disciplinas da vida cristã, leitura da palavra, oração e jejum, são coisas secretas. São coisas secretas. Aliás, Deus não vai me responder pelo tanto que eu oro. Deus vai me responder primeiro pela soberania dele, segundo pela fidelidade dele e em terceiro lugar pela minha fidelidade. Não é pelo tanto que eu faço. Isso está claro na Bíblia. E na parábola dos trabalhadores da última hora, os que chegaram em último lugar ganharam o mesmo salário dos que chegaram de madrugada? Então não tente colocar a obra de Deus você achando que o tempo é quem te faz melhor. Você não se torna um homem de Deus por orar 5 horas, nem 10 horas. Às vezes você tira 5 horas no egoísmo para dizer que orou 5 horas. No egoísmo para dizer que orou ou jejuou 21 dias. Primeiro, a Bíblia não tem regra para jejum de 21 dias. O jejum de 21 dias de Daniel não é uma ortodoxia. Foi uma coisa que ele fez. Mas você não tem nenhum dia na Bíblia a palavra de Deus ordenando você jejuar 50, 100 dias. Jesus fez pela vontade própria dele. Porque o que acrescenta a vitória na minha vida cristã não é se eu jejum muito ou pouco, é se eu sou fiel a Deus. Nós temos que viver a vida de oração e de comunhão e de jejum. Mas nós temos que ter todo o cuidado. Porque tem horas que eu oro, digo assim: Senhor, não deixa esse espinho entrar no irmão, não deixa esse espinho entrar nessa irmã. Mas tem hora que Deus sabe que tu tem que levar pontada. Tem hora que Deus sabe que nunca pode sair da tua vida um espinho tremendo. Olha o que Paulo tinha.
Quando você lê 2 Coríntios 12, 7, aí a Bíblia diz: mas por causa das grandes revelações, para que eu não me exaltasse, olha aí, foi-me dado o quê? Um espinho na carne. Veja que Paulo, eu acho lindo isso aqui em Paulo. Paulo não está dizendo, em momento algum, ele não está escondendo algo que ele tinha. Todos nós temos nossas falhas. Todos nós temos as nossas glórias. Tem irmão que é crente, mas às vezes ele é vulnerável para fuxico. Tem irmã que é crente, mas ela é vulnerável para falar mal da vida dos outros. Tem irmão que está na igreja, mas ele é fraco para botar defeito nas coisas. E às vezes Deus põe um espinho para que aquela pessoa, pelo menos ela se controle. Veja que o apóstolo São Paulo tinha revelação demais, sabedoria demais, e Deus sabia o lado da essência e da natureza de Paulo, e que para ele não se exaltar, para ele não querer ser o tal, o Senhor colocou esse espinho na carne de Paulo. E aí o texto é claro, a saber, um mensageiro de Satanás. Eu não vou entrar aqui nas teorias teológicas, primeiro que a Bíblia não fala. Segundo que se eu for usar Gálatas, ele tinha um problema na vista, isso também não traz nem espiritualidade, nem qualquer vantagem para o texto. São só teorias. O que a minha Bíblia quer colocar em evidência é que um homem como este, que tinha tantas revelações, ele tinha um problema na natureza dele. E para tratar desse problema da natureza dele, o que foi que Deus colocou em Paulo? Um espinho. Então olhe para mim, a primeira lição: nunca pense que o problema que você está passando, ou com o filho, ou com a filha, ou em casa, ou com alguma coisa, não veja aquilo ali só como instrumento do diabo. Veja também um espinho de Deus para tratar com você. Nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes, nós nos achamos, nós achamos que até Deus tem que nos responder, porque nós fazemos isto ou aquilo. E aí eu acho lindo que Paulo diz: o Senhor me deu revelações, o Senhor me usou, mas para que eu não me exaltasse, me ensoberbecesse, Ele colocou esse espinho na minha carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Então perceba que nós vamos observar no texto bíblico, pode voltar para lá, que nós temos espinhos do lado de fora, mas nós temos espinhos do lado de dentro. Do lado de fora tem um diabo, do lado de fora tem demônios, do lado de fora tem pessoas que falam mal de nós, do lado de fora tem pessoas que nos atacam, mas do lado de dentro tem o nosso egoísmo, do lado de dentro tem o nosso egocentrismo, do lado de dentro tem a nossa falsidade, do lado de dentro tem coisas que eu não conheço em você, mas Deus conhece. E às vezes nem você sabe, mas Deus está colocando aquilo ali para tratar contigo. Tem crente que tem que andar como Jacó, mancando para ser abençoado. Sabiam dessa? E às vezes eu chego na casa do irmão, a irmã está numa prova e diz: eu vou orar para Deus tirar essa prova. Não, Senhor, eu vou orar para que seja feita a tua, porque aquela prova pode ser o espinho dele. Pode ser o espinho na vida dela. Quantas pessoas querem fobar com a melhor família, querem fobar com a melhor igreja? E eu li um autor que disse que tem homens que têm ministérios bonitos, mas para ele nunca se achar, Deus coloca um espinhozinho na vida dele. Então esta noite, eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, tem momentos que nós temos espinhos de fora, mas nós temos também espinhos do lado de dentro. Isso aqui é muito sério, por quê? Porque se você